Bom dia, boa tarde, boa noite, seguidores aqui do YouTube. Aqui é Felipe Marinho, da Pediatria do MR, trazendo para vocês um novo Aprendendo com Questões. O assunto hoje, arbovirose. A arbovirose mais frequente, que é a dengue. Então a gente vai falar aqui sobre dengue, que é a arbovirose mais importante e é aquela arbovirose também que mais cai em prova. Então a gente vai começar com aquela bandeira que vocês já estão acostumados, que é uma questão. Então vamos lá, a UNB em 2020, na prova de R3 de Pediatria, traz uma questão que quer que você relacione os sorotipos do vírus da dengue com as formas mais graves da doença. E aí a gente aproveita essa questão para fazer uma breve introdução do assunto. Então a dengue, ela é definida como arbovirose. Por quê? Ela é uma doença viral transmitida por artrópodes. E a gente lembra que os artrópodes que são relacionados à transmissão da dengue são os mosquitos, em especial de longe, o Aedes aegypti. Entre as arboviroses, a gente também precisa lembrar, por exemplo, da chikungunya, da zika, da febre amarela, da febre maiaro, que são quadros clínicos até bem semelhantes à dengue. Então até a gente pode ter ali quadros clínicos que sobrepõem um do outro. Mas isso, obviamente, a gente tem diferenças clínicas que a gente vai conseguir utilizar para fazer essa diferenciação clínica. O vírus do dengue ele é considerado da família Flaviviridae. E ele possui o quê? 4 sorotipos. Pelo menos são sorotipos que existem aqui no Brasil. Fora do Brasil, a gente já tem descrição do DEN5, mas aqui a gente fala ainda da presença desses 4 sorotipos. O DEN1, ele ficou famoso porque ele causou a maior epidemia de dengue aqui no Brasil. Já o DEN2 e o DEN3 são os mais associados a quadros graves. Então a gente já sabe que esses são os tipos de quadros mais graves. Felipe, tem algum outro fator de risco, além do sorotipo DEN2 e DEN3? Associado a uma maior gravidade? Existe, pessoal. Além da infecção pelo DEN2 e pelo DEN3, além da presença de comorbidades, além de você ser de um grupo de risco, a teoria da imunoamplificação também explica a maior gravidade naqueles casos de reinfecção. Por quê? Porque a imunidade ela é duradoura para a infecção por determinado sorotipo. Então, se eu fui infectado pelo DEN1, eu vou ser imune a esse sorotipo ali a longo prazo. Entretanto, se eu for infectado por outro sorotipo, esses anticorpos que foram produzidos para a infecção anterior, eles vão ter um comportamento subneutralizante, ou seja, não vão ser capazes de impedir essa replicação viral. Na verdade, ele vai ajudar a replicação viral. Entenda comigo o seguinte, o anticorpo se liga a esse sorotipo que eu não fui infectado anteriormente, ele facilita a entrada do macrófago, e dentro do macrófago esse vírus, replica muito, ele faz a festa. Então, na hora que ele aumenta a viremia, eu aumento a cascata inflamatória, fazendo com que eu tenha um maior potencial de gravidade. Por isso que além da infecção pelo DEN2, pelo DEN3, presença de comorbidades, grupos etários de risco, a gente também tem que a reinfecção é um fator de risco para formas graves. Felipe, quem é que faz a forma grave? A gente vai ter que entender, na verdade, antes, o que é a forma grave. A gente tem, dentro do espectro clínico da evolução natural da doença, 3 fases da dengue. A gente tem a fase febril, a gente tem a fase de recuperação. Em alguns pacientes, antes dessa fase de recuperação, a gente chega na fase crítica, que para mim é crítico mesmo, porque é onde o paciente pode agravar. A fase febril é, digamos assim, o que a gente já espera para a doença do dengue para a gente dar o diagnóstico. Então, é um quadro de febre, menos do que 7 dias, febre alta, associada a mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, vômitos, em alguns casos, principalmente na pediatria, diarreia. A gente precisa ter cuidado com o grupo de pacientes, especialmente os lactentes. Mas quanto menor a criança, maior o risco da gente ter esses quadros atípicos. O que seria um quadro atípico, pessoal? Imagina que a criança ela fica muito doente, ela tem várias infecções ali durante o ano. E, inclusive, algumas delas lá naquele conjunto de febres sem sinal localizatório. E a dengue pode fazer um quadro desse. E o pior, a criança ela pode ter só a febre e ela de repente já abrir na fase crítica. Ou seja, na fase que pode complicar. Por isso que quanto menor a criança, especialmente naquelas regiões endêmicas, em períodos de surto, a gente precisa estar atento à possibilidade de dengue para a gente não liberar ou para a gente não fazer uma conduta tão inadequada para esses pacientes. E a fase crítica, que é a fase mais perigosa, é aquela que acontece justamente após a fase febril, em geral ali por volta do 3º e 7º dia de doença, que marca o início do extravasamento capilar. Então, a gente vai ter líquido saindo para fora do vaso. E isso causa gravidade.
Mas a sorte nossa é que a gente tem alguém que avisa que está extravasando, que são os sinais de alarme. A grande maioria dos sinais de alarme, eles são clínicos. Tirando aqui o aumento do hematócrito, se vocês olharem na nossa lista, todos são potencialmente achados clínicos. Óbvio, derrames cavitários pequenos eu não consigo observar, mas o resto eu consigo avaliar através da história clínica e de exame físico. Então vamos focar aqui nos principais para a prova. A gente sempre fala de dor abdominal intensa e de vômitos persistentes, porque de longe é o que mais está lá no enunciado da questão, mas não pode esquecer, por exemplo, dos derrames cavitários, derrame pleural, ascite, hipotensão, lipotímia, um paciente ali com alteração neurológica, uma letargia, uma irritabilidade excessiva, sangramento de mucosa, eu não estou falando de sangramento cutâneo, estou falando de mucosas e hemorragias, obviamente, uma hepatomegalia acima de 2 centímetros, e, pacientes ali com hipotensão, com lipotímia. Esses são pacientes que têm sinais de alarme. De novo, se eu tenho sinal de alarme, eu estou evidenciando um extravasamento capilar aumentado. E aí eu tenho um potencial de evoluir com o quê? Com choque. Então o extravasamento, plasmático que acontece, que tem uma duração ali, graças a Deus, curta, duração de 24, 48 horas, ele vai acontecer. E aí, pessoal, mora o problema da dengue. Então, se eu tenho um choque, eu vou ter uma acidose, eu posso ter uma coagulopatia associada à dengue, às vezes eu posso ter uma hepatite associada à dengue, às vezes eu posso ter até uma disfunção cardiovascular súbita, e aí o paciente ele precisa ser abordado da melhor forma. A nossa sorte é que ela é de rápida definição. Então, se a gente faz a conduta correta, o paciente ele tende a resolver o quadro clínico. E, no máximo, 48 horas, que é o período em que ele para de extravasar. Então, como eu disse a vocês, se eu passo da fase febril e vou para a fase crítica, eu termino onde? Na fase de recuperação. Então, se eu tive extravasamento, essa fase de recuperação, ela marca o quê? A reabsorção. Então, o paciente ele começa a reabsorver tudo que foi extravasado. A criança melhora clinicamente, a criança melhora no estado geral. A criança, pessoal, começa a comer, ela não estava comendo antes, Em geral, a criança quando está grávida, ela para de comer, é a primeira coisa que acontece. Alguns outros pacientes, eles saem direto da fase febril e vão para a fase de recuperação. Essa daqui é a grande maioria dos casos, tá? Então, quando eu tenho um paciente que tem sinal de alarme, ele está chegando aqui, ó. Então, ele está passando ali entre a fase febril e a fase de recuperação. Ele está passando pela fase crítica e eu não quero que ele chegue no choque. Em relação ao diagnóstico da dengue, a gente precisa lembrar que ele é um diagnóstico clínico. Existe, óbvio, alguns exames que podem auxiliar no seu diagnóstico. Os exames mais inespecíficos, mas que são bem comuns na prova, vão ser um leucograma com linfopenia com linfocitose, apesar de você poder ter qualquer alteração do leucograma no dengue. A gente vai ter uma diminuição da albumina, como marcador inclusive de gravidade, como marcador também, pessoal, de maior extravasamento. Eu tenho um hematócrito que eu posso utilizar, seja para definir como sinal de alarme, ou até para definir a questão do nosso tratamento. A gente lembra também da plaquetopenia, que a pessoa vê um quadro febril, vê plaquetopenia e já fala dengue. Então são exames inespecíficos, mas que às vezes caem em prova, a gente precisa ficar com isso na cabeça. A gente também, pessoal, precisa lembrar que houve uma mudança, tá? No protocolo antigo de dengue, existiam valores fixos para cada faixa etária. Então adulto, mulher, adulto, homem, criança, tinha valores fixos. Já no protocolo novo, cada valor é diferente para cada faixa etária. Então, cada faixa etária vai ter um valor diferente. Isso para a pediatria é muito mais importante. Porque a gente sabe que o hematócrito normal de uma criança de 8, 9, 10 anos é diferente, por exemplo, do hematócrito de uma criança de 3 meses. Então, a gente precisa utilizar essas variáveis, de forma mais fidedigna. Na prova, pessoal, são coisas absurdas que são colocadas lá. Por isso que, na grande maioria das vezes, a gente nem utiliza essa tabela para acertar a questão. Então, eu vejo lá um paciente que chega com hematócrito de 50, eu hidrato e a criança cai, por exemplo, para 40. Caiu 10 pontos de hematócrito. Se caiu 10 pontos de hematócrito, a gente está falando ali de uma queda de pelo menos um quarto, ou seja, de 25%. Então, ele estava assim, hemoconcentrado. Eu hidratei e caiu, então é óbvio que está muito hemoconcentrado. Quando a gente fala dos exames definitivos ou exames específicos para o diagnóstico, a gente lembra lá da sorologia, e do isolamento viral. O nosso querido, NS1, até em algumas situações a gente pode fazer cultura viral. Mas a nossa prática é fazer NS1, um antígeno, para tentar definir que aquele vírus ele estava ali. Só que existem tempos ideais para a coleta de cada um desses exames. E aí a gente coloca, um gráfico. Olha aqui, pessoal, coisa bonita esse gráfico, tá? Então, se vocês notarem, o IgM aqui, da sorologia, ela começa a estar presente a partir do 6º dia. Então, não adianta eu pedir sorologia antes do 6º dia. A outra coisa é que o NS1, ele é o marcador de antígeno viral. Ele vai isolar aquele vírus lá.
Então eu só consigo visualizar esse vírus se ele tiver viremia. E note que aqui, ó, a partir justamente do 6º dia, essa viremia ela cai muito. Então a gente, em geral, solicita o NS1 até o 5º dia de doença. Então, em geral, ó, NS1 até o 5º, sorologia a partir do 6º dia. Note que a gente tem um pico essencial aqui por volta do 2º, 3º dia da nossa viremia. E aí, ó, notem também, pessoal, ó aqui, ó, choque e sangramento entre o 3º e ali o 6º dia, que seria o período maior de gravidade. Por isso que a gente tem que ter atenção quando o paciente ele para de fazer febre. Que, em geral, a parada da febre é bem coincidente com aquele momento que essa criança está extravasando mais, com maior potencial de choque, inclusive também de sangramentos de mucosa, sangramentos ameaçadores da nossa vida. E aí, ó, que coisa bonitinha, pessoal, esse gráfico, a gente tem a reabsorção de sobrecarga de fluidos. Então, aquilo tudo que foi extravasado, a criança começa a reabsorver. Se a gente colocou muito fluido, existe sim o risco da gente fazer uma sobrecarga, o paciente fazer, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, porque realmente você hiperidratou esse paciente. Então tem que ter cuidado com essa fase de recuperação naqueles pacientes que ficaram mais críticos, que é o tempo lá de observação do nosso tratamento. E aí, pessoal, a gente volta para a questão, né? Então a UNB 2020 na prova de R3 falou o seguinte: entre os 4 tipos conhecidos do vírus da dengue, os sorotipos DEN2 e DEN3 são os mais frequentemente envolvidos nas formas graves da doença, as quais resultam de infecções secundárias heterotípicas. Isso está certo? Ou está errado? Certíssimo, né? O DEN2 e o DEN3 são os mais associados às formas graves e principalmente quando a gente tem aqui, ó, infecções secundárias de outros sorotipos heterotípicas, típicos diferentes. Então a gente tem que ter isso na cabeça. Eu tenho maior gravidade se eu for infectado, principalmente pela 2ª, 3ª, 4ª vez, ou seja, eu seja reinfectado pelo sorotipo, quando for, né, o DEN2 e o DEN3. Então olha que coisa linda. E aí, aproveitando para a gente pontuar esse aspecto que pode também cair na prova, a gente precisa lembrar um pouquinho de notificação dessas arboviroses. E aí a questão lá do SUS São Paulo 2019 acesso direto traz um seguinte texto: a infecção que pode ser assintomática, mas que a primeira manifestação é febre alta, 3940, de início abrupto, durando 2 a 7 dias, cefaleia, dores no corpo, articulação, prostração, fraqueza, dor retroorbitária, erupção e prurido na pele, tem perda de massa corporal, náuseas e vômitos de forma comum. E na fase febril da doença, pode ser difícil diferenciá-la, principalmente de outras arboviroses, e que a forma grave da doença inclui dor abdominal intensa, contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosa sem tratamento específico, são aspectos que referem a qual arbovirose. Então ele faz um textão. Na verdade, ele traz até dados bem importantes, né, pessoal? Ele fala aqui de erupção. Felipe, arbovirose faz erupção? Faz, né? Zika faz, chikungunya pode fazer e dengue também. Só que a dengue tem aquela característica, em geral na fase tardia da doença, já no finalzinho da sua fase febril. A criança já está ficando afebril e aparece com aquele exantema maculopapular, às vezes bem pruriginoso, que é bem característico dessa doença. Então o paciente ele começa, né, em alguns casos, a entrar na fase crítica e começa também a fazer aquele rash que é bem marcante também dos nossos pacientes, podendo acometer ali até por volta de 50% deles. Mas Felipe, são aspectos de que doença, né? Essa arbovirose. É claro que é a dengue. E a gente precisa lembrar que a dengue é uma doença de notificação compulsória semanal. No óbito, não. Aí ela é imediata. A malária, como está na letra A, que tem que ser um diagnóstico diferencial, especialmente na região amazônica, ela é doença de notificação compulsória imediata apenas na região extra-amazônica. Perfeito. Na região amazônica, ela também é semanal. Ela é comum, né? Mas aqui, nesse caso clínico aqui, que é colocado, na verdade, definição de caso, não é da malária, até porque, ó, ela tem tratamento específico, né? A nossa hidroxicloroquina. A letra B fala sobre leptospirose. A leptospirose, ela em geral tem aquele fator epidemiológico. E a gente precisa lembrar que a leptospirose, ela não é compulsória semanal. Ela é também imediata. Por isso que a letra B aqui, ela não tá certa, não. A letra D fala sobre chikungunya e fala que a doença é notificação imediata. Também não, pessoal. A mesma coisa da dengue, tá? Então ela é compulsória semanal e se tiver óbito, aí sim, a gente pede para fazer ela de forma imediata. E a febre amarela, né? Pessoal, a gente tá falando de uma doença que na teoria a forma urbana ela tá bem restrita. Na verdade, nem era para existir. Então, se ela tem um caso, eu preciso estar ciente disso. Então, se eu tenho febre amarela, é doença de notificação compulsória imediata, independente do sinal do Fagê. Então esqueçam isso aqui, pelo amor de Deus, para vocês não errarem esse tipo de questão, tá? Então vamos lá, Felipe, mais uma questão. Agora sim, chegando sobre o tratamento do dengue.
E ele já me define aqui como é que a gente vai tratar. Ele coloca grupo A, ele coloca grupo B, grupo C e grupo D de tratamento. Vamos lá. O que é o grupo A, né, pessoal? O grupo A são aqueles pacientes que não possuem sinais de alarme e não são grupo de risco. Vocês vão ver que no grupo B é justamente o contrário. Tem grupo de risco, tá? Mas ainda continua sem sinal de alarme. Esse paciente do grupo A é aquele paciente que você examina, você dá um diagnóstico clínico, você não pede exame complementar, tá? E você vai fazer o quê? Repouso, orientar repouso para esse paciente, orientar a hidratação, e aí tem volumes específicos de hidratação, maiores de 13 anos, ou seja, os adultos e os adolescentes, 60 ml por quilo por dia, de preferência, né, pessoal? Soluções que são caseiras. Então, líquido, pode ser o soro de reidratação oral que o pessoal consegue no posto. A gente tem crianças acima de 20 quilos, elas vão fazer 80 ml por quilo por dia. Crianças entre 10 a 20 quilos, eles vão ter 100 ml por quilo por dia. E nas crianças menores de 10 quilos, a gente vai fazer 130 ml por quilo por dia. Essa seria a hidratação recomendada para esse grupo A. A gente precisa lembrar que esses pacientes eles vão ser mandados para casa, para o domicílio. Eles vão ter prescrito os analgésicos e antitérmicos, especialmente dipirona e paracetamol. E você vai orientar a reavaliação imediata, caso haja sinal de alarme. Então, você tem que explicar o sinal de alarme para esse paciente. E você também precisa, pessoal, reavaliar ele obrigatoriamente após a resolução da febre ou obrigatoriamente no 5º dia de doença. Por quê, Felipe? Porque, como a gente viu no gráfico anterior, a gente tem que a piora clínica ela acontece em especial ali por volta do 5º dia ou no dia da resolução da febre. Então eu quero pegar esse paciente no início do extravasamento ou definir que ele não vai extravasar. Porque se eu pegar ele no choque, eu aumento muito a sua morbidade. Tem mais alguma coisa para lembrar do grupo A? Tem, né, pessoal? O volume da hidratação, como eu disse a vocês, eles podem ser feitos por SRO e também por líquidos caseiros, na proporção bem específica. 1/3 de SRO e 2/3 de líquidos caseiros. Leia-se líquidos caseiros como água, água de coco, suco. Mas aí tem essa recomendação lá no manual do Ministério. Felipe, e o grupo B? Quem são esses pacientes? São os mesmos pacientes do grupo A, ou seja, eles não possuem sinais de alarme, entretanto, eles fazem parte de grupo de risco. Ou grupo de risco, em que o diagnóstico ele é um pouco mais difícil, pode ter mais formas atípicas, ou grupo de risco em relação à presença de comorbidades, presença de situações em que o quadro geral da doença pode ser agravado pela dengue, ou a dengue pode ser mais grave. Os grupos de risco são esses aí que estão na tela. Então, menores de 2 anos, gestantes maiores de 65 anos, doenças cardiovasculares graves ou hipertensão, DPOC, diabetes, doenças hematológicas crônicas, como é o caso da anemia falciforme, DRC, doença dispéptica, hepatopatias e também portadores de doenças autoimunes. Para a pediatria, a gente diminui um pouco, né? Porque eu não tenho maior de 65 anos, eu não tenho um paciente, em geral, com DPOC na pediatria. Então eu tenho ali, eu boto na tela para vocês os que mais caem em prova, tá? Menores de 2 anos. Então os menores de 2 anos, de longe, são aqueles que estão lá na prova descrevendo ali aquele quadro clínico um pouco mais atípico, aquele quadro clínico que o paciente chega com febre chocado, mas aí tem aquela lesãozinha cutânea, tem um raste pruriginoso, justamente para fazer a diferenciação com outros quadros clínicos que também podem evoluir com choque. Nesse grupo B, né, pessoal, além do grupo de risco, a gente também encaixa aqueles pacientes com sangramento cutâneo. Seja um sangramento cutâneo espontâneo, ou seja, presença de petequias já expostas, já espontâneas ali quando chega na sua consulta, ou sangramentos cutâneos induzidos através da prova do laço. Ou seja, eu não preciso fazer prova do laço se o paciente já tem sangramento cutâneo. E como é que eu faço a prova do laço, né? A gente vai calcular a pressão arterial dessa criança, a gente vai ver a pressão arterial, vai somar a pressão arterial sistólica e a diastólica e vai dividir por 2, ou seja, vai valer o valor médio dessa pressão. E aí a gente vai manter esse manguito insuflado por 3 minutos nas crianças, no adulto são 5 minutos. E a gente vai procurar a quantidade de petequias num quadradinho de 2,5 cm por 2,5 cm. Para a criança é positivo se a gente tiver 10 ou mais petequias nesse quadradinho. Para os adultos, se tiver 20 ou mais petequias também nesse quadradinho. Então, de novo, se eu sou do grupo B, eu sou porque eu não tenho sinal de alarme, eu tenho um grupo de risco, ou eu tenho um sangramento cutâneo, independente se ele é espontâneo ou se ele é induzido. Esses pacientes desse grupo vão fazer hemograma, então, diferente do grupo A, eles têm exame. E enquanto eles estão lá, a gente está hidratando a criança como a gente estava hidratando no grupo A. Fazer ali, né, os 130 ml por quilo, se tiver menos que 10 quilos, ali 100 ml por quilo se tiver entre 10 a 20, 80 ml por quilo se for acima de 20, ou ainda 60 ml por quilo se tiver acima de 13 anos de idade. E esse hemograma, a gente vai avaliar o quê? Basicamente o hematócrito.
Se o hematócrito ele é normal, o paciente vai ser manejado como grupo A. A única diferença é que tem reavaliação diária. Então a gente vai reavaliar clínico-laboratorialmente essa criança até 48 horas após o último pico febril ou imediatamente se ela apresentar sinais de alarme. Então ela também tem que sair aqui orientada. Se o hematócrito ele está aumentado para a sua faixa etária, a gente vai manejar como grupo C, porque hematócrito aumentado é sinal de alarme. Então, de novo, né, pessoal? O grupo C já fica na cabeça. Tem que ter sinal de alarme e, óbvio, não tem sinal do choque, porque sinal de choque já está em outro grupo. Quem são os sinais de alarme, né? Lembra comigo. Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, derrames cavitários, hipotensão e lipotímia, uma hepatomegalia acima de 2 centímetros, sangramento de mucosas, não é cutâneo, é mucosa, letargia e irritabilidade, e olha aí, nosso querido aumento do hematócrito. Lembra, pessoal, que esses dois primeiros, eles são os que mais caem em prova. Então, dor abdominal intensa, persistente, vômitos persistentes também, são bem característicos de cair ali na nossa prova. Quando eu tenho sinal de alarme, eu tenho um pouquinho de diferença na conduta. Eu vou ter que pedir exames obrigatoriamente. Esses exames são hemograma, albumina e transaminases. Esses são os exames obrigatórios. Outros exames dependem do quadro clínico do paciente. Ah, é um paciente nefropata, perfussão renal. Ah, é um paciente que tem um distúrbio de tubulopatia. Ah, pede um hemograma. Então, basicamente, ali, a gente vai definir a cada quadro clínico, a cada comorbidade, a cada apresentação. A gente precisa, nesse grupo aqui, de exames confirmatórios. Ou seja, eu preciso ou fazer a sorologia a partir do 6º dia, ou fazer o NS1 até, de preferência, o 5º dia de doença. Então, olha aí, grupo A e grupo B, eu não falei de exame confirmatório, mas no grupo C já começa a aparecer. E o outro ponto, pessoal, é que essa criança tem de estar internada, porque a gente vai começar a hidratação venosa. Lembra que a presença de sinal de alarme marca extravasamento. Então, eu não quero que ele choque. Então, eu tenho que o quê? Me prevenir. Então, a gente interna e a gente invade e a gente vai fazer intravenoso. Então, olha que coisa legal. A gente vai fazer uma hidratação venosa com soro fisiológico, 10 ml por quilo por hora em 2 horas. Então, a gente vai fazer 20 ml por quilo em 2 horas. E depois dessa primeira hidratação, a gente vai precisar repetir HB e HT. Se o paciente ele melhora do ponto de vista da hemoconcentração que ele tivesse, ou, né, ele também vai melhorar do ponto de vista clínico, mantendo aquele seu estado cardiovascular, ok, não está chocado, a gente vai passar esse paciente para a fase de manutenção. A primeira fase, 25 ml por quilo em 6 horas de soro fisiológico, e na segunda fase, 25 ml por quilo em 8 horas. Agora sim, 1/3 de fisiológico com 2/3 de soro glicosado a 5%. Esse daí é o paciente que melhora após essa sua primeira hidratação de 2 horas. Caso o paciente não melhore clinicamente, não melhore da hemoconcentração, você vai repetir essa fase da hidratação venosa em até 3 vezes. Esse é o paciente, pessoal, que você vai ter que ficar mais de olho. Porque caso ele evolua para uma disfunção de órgão, ele evolua para uma disfunção cardiovascular, ele comece a ter uma piora clínica, aí ele vai ter que ser jogado lá para o grupo D. E o grupo D é esse aqui que a gente vai comentar. E aí são essas 3 definições que entram aqui nesse grupo. Pacientes com sinais de choque, fez uma oligúria, fez uma perfusão lentificada, fez uma hipotensão, foi um paciente que teve, né, pessoal, uma diminuição do nível de consciência por causa de um baixo débito, ou ainda é um paciente com sangramento grave. Em geral, hemorragia digestiva alta, uma hematúria franca, então são sangramentos bastante graves, né? O mais grave de todos é o sangramento do sistema nervoso central, ou ainda disfunção grave de órgãos. Quem são as disfunções graves de órgão, né, pessoal? Lembra lá da miocardite? Então, geralmente, o paciente pode ter uma miocardite. Eu posso ter um paciente que pode ter uma encefalite por dengue, ou ainda, né, um paciente com hepatopatia. E uma hepatopatia que tenha mais do que 1000 de transaminases. Então, esse daí é um paciente que é considerado disfunção grave de órgãos e vai para o grupo D. Esse grupo D, ele vai fazer os mesmos exames obrigatórios que o grupo C. Hemograma, albumina e transaminases. Outros exames, eles são opcionais. Os que mais gostam de cair em prova são os exames de imagem, ultrassom e raio-x de tórax, assim como o grupo C também pode fazer. Eles são opcionais. Ultrassom para ver uma CT, para ver uma parede de vesícula biliar espessada e o derrame pleural visto no raio-x de tórax. Às vezes o ultrassom também consegue ver esse derrame pleural. Então são exames opcionais, de novo, não são obrigatórios. Outro exame obrigatório, olha aqui, meu amigo, é os exames confirmatórios do dengue. Então, de novo, NS1 e a sorologia. E esse paciente, ele vai estar internado, só que em ambiente de terapia intensiva. A gente tem que encaminhar esse paciente lá para a UTI. Mas uma das coisas que é mais importante no manejo de um paciente de grupo D é que, independente de onde ele esteja, ele pode estar na UPA, ele pode estar no interior, ele pode estar na emergência do Albert Einstein. O que é que a gente vai ter que fazer?
fazer hidratação, tá, pessoal? Então a hidratação aqui é um pouco diferente. Enquanto no grupo C a gente fazia 20 ml por quilo, né, em 2 horas, aqui a gente vai fazer 20 ml por quilo em 20 minutos. Claro, porque no grupo C, esse paciente ainda não chocou. Ele tá lá extravasando, ele tá com sinal de alarme mostrando para mim que extravasou. Aqui no grupo D, não. Ele já extravasou e já chocou. Ou seja, é um paciente mais grave. Eu tenho que restabelecer a função hemodinâmica, a função cardiovascular dele da maneira mais rápida possível. E aqui é o seguinte, se ele melhora, eu jogo ele pro grupo C. Aí eu faço lá a fase de manutenção, e aí vou observando ali 2 horas, para ver como é que tá o hematócrito, a hemoglobina, se ele tá hemoconcentrando, se ele não tá, isso é importante ser feito. Se ele não melhora, olha aí, eu tenho até 3 vezes para fazer novas expansões, 20 ml por quilo em 20 minutos, 20 ml por quilo em 20 minutos, 20 ml por quilo em 20 minutos. Se ele não responde, a gente tem outras opções a serem feitas. Expansores plasmáticos, especialmente a albumina. Drogas vasoativas, quando o paciente não responde a nada de nenhuma das medidas. E os hemoderivados, né? Plasma, crioprecipitado, às vezes transfusão de plaqueta e também, né, pessoal, hemoconcentrado, se o sangramento ele é muito importante. Então, esse é o manejo ali do nosso querido grupo D, que eu espero que vocês nunca peguem. Porque essa situação aqui, quando acontece, ela é muito grave se o paciente não for manejado da forma mais adequada possível. E lembra, se você tratou essa criança de um jeito legal, você pegou ela lá no grupo C, com sinais de alarme, extravasando. Então você nem chegou no choque. Mas se o paciente chegou no choque e você tratou ele também de maneira correta, ele se resolve em quanto tempo? 24 a 48 horas. Olha aí que coisa legal. Não é uma sepse bacteriana que o paciente vai e afunda. Esse aqui, se você trata de maneira correta, a chance dele melhorar é ótima. E a família fica muito satisfeita com você, porque você salvou a vida dessa criança. Só com o quê? Com soro. Olha que coisa. Quando é que você já viu alguém ser salvo só com soro? Tirando diarreia aguda, dengue, tá? Então aqui, pessoal, é importante que a gente tenha isso em mente. 24, 48 horas o paciente sai lá, né, da beira da morte, a gente traz ele para nós. E vamos lá para a questão, para a gente tentar entender o que a SUSE, na SES Direta de 2019, queria. Então ela coloca ali a criança de 6 anos, com diagnóstico de dengue, já tem diagnóstico de 3 dias, e ela retorna para reavaliação. Felipe, ela retornou para reavaliação por quê? Eu não sei. A gente já lembra, né, que esse daqui deve ser grupo B. Tá ali reavaliando todo dia, será? Pode ser. Iniciou o quadro de febre há 5 dias, dores de cabeça, articulares e musculares, tendo recebido orientação de repouso, boa hidratação e analgésico. Alguém liberou ele para casa ali com orientações, ok. Aparentemente não colheram exame. Então, na verdade, deve ser o grupo A, né? Os pais referem que, embora a febre tenha... Eita, febre diminuiu. Quando a febre diminui, o paciente precisa o quê? Ser reavaliado. Na verdade, na ausência da febre. Então, tudo bem. Só que essa criança, ela não veio só porque a febre foi embora. Ela veio porque a criança está mais sonolenta e prostrada, com dor abdominal contínua, intensa e vômitos. Opa, tem vários sinais de alarme aí. Tem criança sonolenta, ou seja, tem um rebaixamento, será que é uma letargia? Tem prostração, então deve ser letargia mesmo. Tem uma dor abdominal contínua e intensa. Epa, outro sinal de alarme, 2 sinais de alarme. Vômitos, ele só não botou vômitos persistentes, mas tem vômitos. Então eu tenho aqui, pessoal, sinais de alarme. Então se eu tenho sinais de alarme, eu lembro, né? Grupo A é o quê? Não é grupo de risco, não tem sinal de alarme. E é o quê, pessoal? Não faço nada internado, vai para casa. Não é essa criança, não é nossa criança de 6 anos. O grupo B, quem é? Não tem sinal de alarme, é de grupo de risco ou tem sangramento cutâneo, seja espontâneo ou induzido. Não é essa menina de 6 anos. Então, ó, vai embora. Grupo C, opa, é grupo C, isso eu já tenho certeza. Então, olha aí, ó, sinais de alarme presente. Tem sim, sonolência, prostração, então tem letargia. E tem um paciente com dor abdominal contínua e intensa. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou, né, pedir hemograma, albumina, transaminases, exames confirmatórios, seja sorologia nesse caso, né, já tem ali, ó, 5 dias de história, então tá no limiar do NS1, tá começando ali na sorologia, então eu esperaria mais um dia pedir a sorologia, né, para melhorar a nossa positividade do exame, então pode ter sido feito ali, até o NS1 também, 5 dias. A gente precisa lembrar, né, pessoal, que eu vou fazer 20 ml por quilo em 2 horas, reavaliar o HT e o HB, avaliar clinicamente, paciente melhorou, beleza, faz manutenção. Não melhorou, repete, né, até 3 vezes, e caso não responda ou evolua para choque, aí vai lá para o grupo D, aí vai ter que ser mandada para UTI. Então lembra disso, né, pessoal? A gente precisa internar essa criança. Ele tem que estar lá no leito de internação até você estabilizar a criança, ela ter critério de alta. Assim como não é grupo D, né? Eu não estou falando de paciente chocado, nem com disfunção grave de órgãos e muito mais com sangramentos graves. Então esse paciente aqui, ó, não é. Então, ó, lembra aí, grupo C é o que mais cai em prova. Quer ver isso? Vamos ver se tem outra questão sobre isso. Claro que tem. Eu tenho uma questão ali da SES-PE 2017.
Só que agora é Andrezinho, 4 anos. Foi levado à unidade de saúde pela sua genitora devido a queixas de febre, astenia, anorexia, cefaleia e vômitos ocasionais há 72 horas. No dia da consulta, teve manchas na pele do abdominal difusa e epistaxe. Opa! Manchas na pele. Marcador de sinal de alarme? Não. É a hiperemia, é o rash após, em geral, o quadro febril. Então, provavelmente ele já está ali saindo do quadro febril ou já está febril. Ele tem dor abdominal difusa, sinal de alarme. Só faltava ele dizer ali, intensa, persistente. E tem epistaxe. Ele tem sangramento de quê, pessoal? De mucosa. Ele tem 2 sinais de alarme. Ao exame, estava hidratado, eupineico, corado, orientado, com exantema maculopapular, olha aí, o mais clássico da dengue, em tronco e membros e também algumas petecas. Olha aí, ele tem sangramento cutâneo espontâneo também, tá? Além da epistaxe, ó, em atividade. A palpação do abdômen evidenciou dor difusa e intensa, sem sinais de irritação peritoneal. Opa, agora ele classificou o sinal de alarme na dor abdominal. Restante do exame físico era normalíssimo. Em relação ao caso relatado, assinale a alternativa incorreta. Aí, pessoal, a gente já sabe o que vai acontecer. Eu acabei de dizer a conduta do grupo C. Esse paciente tem que estar internado, esse paciente vai colher hemograma, transaminases e albumina. Lembra que eu também posso fazer raio-x de tórax, eu posso fazer também ultrassom de abdômen, mas em geral, esses são os exames obrigatórios. Outro exame obrigatório é o exame confirmatório. No caso de Andrezinho, não tem conversa. Não estou aqui na dúvida em NS1 e sorologia. Ele só pode fazer NS1. Se nosso serviço não tiver o NS1, aí a gente pode esperar ele completar ali o 6º dia de doença e pedir a sorologia. Mas, em geral, se você tiver um serviço que tem, aí nas questões, o serviço sempre tem, a gente faz NS1, tá? Beleza. Eu colho os exames e faço o quê, né? Eu faço hidratação. 20 ml por quilo em 2 horas, ou até 10 ml por quilo por hora em 2 horas. Então, fica 20 ml por quilo em 2 horas. E eu vou reavaliar a criança, clínico e laboratorial. Também vou ter que pedir HB e HT depois de 2 horas. Se o paciente melhora, né, da hemoconcentração, melhora clinicamente, manutenção. Não melhorou, posso repetir até 3 vezes a hidratação. Caso o paciente não responda ou evolua com gravidade, evolua com choque, aí ó, grupo D, de dado. Grupo D de choque, não tem nada a ver o C com choque, mas sim, tem que botar isso na cabeça. A letra A fala que os exames laboratoriais obrigatórios para avaliação desse paciente são hemograma completo, albumina e transaminases. Perfeito. A gente já disse que esses são exames obrigatórios, se ele quisesse colocar aqui ainda os exames confirmatórios. Mas tudo bem, eu não vou brigar com a questão não. A letra B fala que dados importantes que devem ser observados durante o exame físico desse tipo de caso incluem frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e tempo de enchimento capilar. Perfeito, né, pessoal? A gente está falando de paciente grave. Então, os sinais vitais, eles são sensacionais. E, óbvio, avaliar a disfunção hemodinâmica através do tempo de enchimento capilar também é importante. Porque se o tempo de enchimento capilar está prejudicado, ele está chocado. Então, ele vai lá para o grupo D. Então, cuidado com isso aí, é óbvio que isso é importante. O grupo C, né, na verdade, a letra C, fala que, de acordo com o Ministério da Saúde, reposição volêmica intravenosa deve ser instituída imediatamente. Com soro fisiológico, 10 ml por quilo na primeira hora. Tem que ser feito? Claro que tem que ser feito. Só que não é só na primeira hora. É na primeira e na segunda. Mas isso aí não deixa de estar correto. A letra D. Após iniciada a revolução volêmica, o surgimento de edema subcutâneo generalizado e derrames cavitários sugerem hiperidratação. Indicam a suspensão do soro fisiológico, independente de outros parâmetros clínicos ou laboratoriais. Epa! Aí tá errado. Por que tá errado? Vamos lá. Se eu tiver um paciente que está extravasando, pessoal, ele vai extravasar para edema, né? Ele vai fazer edema subcutâneo. Ele vai ter que extravasar também para dentro das cavidades. Então ele vai fazer derrame pleural, ele vai fazer também ascite. Só que se o paciente ele continua hemoconcentrando, isso quer dizer que eu também preciso manter a hidratação. Porque se eu paro a hidratação e ele continua extravasando, o que é que vai acontecer dentro do vaso? Vai ficar sem líquido. Se ele fica sem líquido, choque. Se ele choque, acidose, coagulopatia e óbito. Então, nesse paciente aqui, pessoal, eu tenho que avaliar, óbvio, o contexto clínico. É diferente, por exemplo, de um paciente que já parou, naquelas 24, 48 horas de extravasamento, ele começa a edemaciar e o hematócrito começa a cair. Então, provavelmente ele está sugerindo uma hiperidratação. Então, nesse paciente, eu tenho que realmente fazer restrição, às vezes até fazer diurético, se estiver muito comprometida essa questão da hipervolemia. Então, essa letra D, ela é uma falácia. Cuidado com isso para vocês não errarem. Não é que ela esteja completamente errada. Ela está completamente errada aqui nessa palavra, ó, independentemente de outros parâmetros. É claro que eu tenho que avaliar o contexto. Olha que questão bonita. A letra E fala que se durante a evolução forem observados sinais de choque, hipotensão, pulsos filiformes, extremidades digitais frias, enchimento capilar lento, entre outros, oxigenoterapia também deve ser oferecida. Aqui, pessoal, ele sempre pede para que naqueles grupos mais graves, você sim ofereça oxigênio, mas ali até sua estabilização. Então, acaba que está correta também. Então, entre as alternativas, com certeza a letra D, ó, está incorreta sim.
E aí, para a gente terminar, vamos para a última questão. A USP, né, em 2017, na prova de acesso direto, quer saber para você em relação à nova classificação que foi implantada no Brasil pelo Ministério da Saúde em 2013, mas a classificação da OMS em 2009. Inclusive, até hoje a gente tem muita controvérsia, porque em outras partes do mundo as classificações elas são diferentes da que a gente utiliza aqui no Brasil. Mas vamos entender a nossa porque cai na prova, né? Então a classificação da OMS, que é seguida pelo nosso Ministério da Saúde, ela vai dividir em dengue sem sinal de alarme, então a gente entra lá no grupo A e no grupo B, então grupo A e grupo B estão aqui na dengue sem sinal de alarme. A gente divide também dengue com sinal de alarme, então dengue com sinal de alarme, o grupo C está aqui nesse grupo, então o grupo C está no dengue com sinal de alarme, grupo A e grupo B está no dengue sem sinal de alarme, e a gente tem o terceiro grupo, que é dengue grave. Felipe, quem é o dengue grave? É o grupo D. Então é um paciente, né, que tem o quê? Choque. É um paciente que tem sangramento ameaçador da vida, sangramento grave, hemorragia digestiva alta, hemorragia sistema nervoso central, hematúria franca, ou ainda aqueles pacientes que têm disfunção de órgão, especialmente o quê? Miocardite, encefalites, né? Aqueles pacientes com hepatite muito grave, uma TJ, TGP acima de 1000, né? Transaminases bem elevadas. Então esses aí são o que a gente chama de dengue grave. Então notem, pessoal, que a OMS não fala A, B, C ou D. Ela fala dengue sem sinal de alarme, dengue com sinal de alarme e dengue grave. E é assim que a gente classifica também no nosso querido Ministério da Saúde. Então, quando a gente volta para a questão, notem o seguinte. A letra A fala que os sinais de alarme incluem dor abdominal intensa, contínua, vômitos persistentes e prova do laço positiva. Aí ele erra, né? A gente sabe que a prova do laço não é sinal de alarme. A prova do laço é utilizada naqueles pacientes que não têm sinal de alarme, não são do grupo de risco e não têm sangramento cutâneo espontâneo e tem um diagnóstico, né, sugestivo de arbovirose, de dengue. Então, naqueles pacientes que chegam com quadro febril, cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, mastenia, às vezes um rastro pruriginoso, a gente vai lá, olha, não tem sangramento. Tu é do grupo de risco? Ele fala, não sou do grupo de risco. Aí você vai ter que fazer o quê? A prova do laço. Porque se ele tiver uma prova do laço positiva, ele vai ser encaixado no grupo B. Se ele não tem uma prova do laço positiva, aí ele vai lá pro grupo A, você nem colhe exame, você manda esse menino pra casa e vai-se embora, tá? Então tem que ter noção que a prova do laço não é sinal de alarme. Ela é um sinal que lhe coloca no grupo B. A letra B, pessoal, olha que capcioso. Casos de dengue com sinais de choque são classificados no grupo D. A gente classifica isso para o manejo, né? Mas para a OMS e atualmente para o Ministério da Saúde, casos de dengue com sinais de choque são chamados de dengue grave. Mas, Felipe, você disse que o grupo D é dengue grave. Falei, pessoal. Mas para o Ministério da Saúde e para a OMS, não existe grupo D em relação à classificação. Existe para classificação de tratamento. Mas para classificação de dizer aquele é um caso, ele vai dizer que é uma dengue grave. Olha que coisa, tá? Então por isso que tá errado. Ele fala ali grupo D é pro manejo, tá? Não é classificando o tipo e a gravidade da doença. Letra C fala que casos que evoluem com miocardite, encefalite ou elevação de enzimas hepáticas são classificadas como dengue grave. Então olha aqui, ó, de novo ele erra por besteira. E a letra D fala que a dengue grave é definida pelo envolvimento grave de órgãos, choque e sangramento grave, segundo a avaliação do médico que atendeu o paciente. Perfeito. E aqui, ó, a gente termina essa revisão de dengue, né? E aí, se vocês gostaram desse conteúdo, assina aqui, ó, já se inscreve no canal, dá o likezinho aqui embaixo. Se quiserem fazer comentários, estou disponível para vocês. Pode comentar aí embaixo e a gente resolve o problema de vocês. Fico por aqui. Valeu, galera. Até o próximo Aprendendo com Questões.